valendo um vade-mecum. Se não servir de nada, você dá ali assim e mostra, mostra o peso do direito. Tá aqui. Pessoal, a resposta tem que ser completa. Não vale mimimi. Mas eu respondi um pedaço certo. Então arranque 2 folhas e leve para casa. O negócio é certo. Quem é o sujeito dessa oração? Beleza, primeira parte. Então, alunos aplicados é o que da oração? A resposta tem que ser certa. Quem falou objeto direto? O vade-mecum é seu. Salva de palmas para a menina, rapaz. Pessoal, se não tem sujeito, o elemento que exerceria a função do sujeito é o objeto direto. Havia. O quê? Quando eu pergunto o quê, o verbo é? O verbo é? O complemento é? Se eu disser, pessoal, havia. VTD, OD. Tem que se ligar. Tanto é que a questão básica lá que foi colocada, havia alunos aplicados. O verbo não precisa concordar com o objeto, não precisa concordar com o complemento. Não precisa concordar com o complemento. Tá certo? Então, havia alunos aplicados porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Deve haver ou devem haver alunos aplicados? Devem haver? Tá vendo? O inimigo, o inimigo, ele faz isso na sua vida. Ele cria uma teoria da reprovação. O cara diz, olha, professor, o verbo haver está no singular, mas o verbo dever, todo mundo conjuga, porque todo mundo deve. Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos. Pessoal, deve haver. Deve é um verbo o quê? É um verbo auxiliar. Quando nós trabalhamos com verbo auxiliar, temos que pensar no seguinte. Qual é o sinônimo de auxiliar? Chumbeta. Qual é o sonho do chumbeta de polícia? Ser polícia, ser o que a polícia é. Qual é o sonho do chumbeta de patrão? Ser o patrão. Qual é o sonho do chumbeta de político? Qual é o sonho do chumbeta de verbo impessoal? Ser impessoal. O verbo impessoal, ele transmite a sua impessoalidade. Então, o verbo impessoal, ele não tem plural. Nem vindo só, nem vindo com o verbo auxiliar. Lembrem disso. O verbo impessoal, ele não tem plural. Nem vindo só, nem com o verbo auxiliar. O verbo impessoal, ele transmite a impessoalidade. Então, aqui, deve haver alunos aplicados. Deve haver alunos aplicados. Pergunta. Professor, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. O verbo existir é um verbo impessoal? Não. Por que o verbo haver no sentido de existir é impessoal e o verbo existir não é impessoal? Simples, conjugue. Conjugue. Eu consigo conjugar o verbo haver? Eu avo, tu aves. Não, se eu não consigo conjugar, não tem sujeito. Se não tem sujeito, é impessoal, tal. Eu consigo conjugar o verbo existir? Eu existo, tu existes, ele ou ela existe. Se eu consigo conjugar, é um verbo como outro qualquer. Então lembrem disso, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir, propriamente dito, não é impessoal. Logo, se eu fosse trocar aqui o verbo haver pelo verbo existir, ficaria como? E, pretérito imperfeito, existiam alunos aplicados. Porque, como o verbo existir é um verbo normal, alunos aplicados seria o sujeito. Se eu fosse trocar aqui esse verbo haver pelo verbo existir, ficaria como? Devem existir alunos aplicados. Aí vem a outra dúvida da concordância. Concordância, pessoal,
é muito de relação lógica. Ô, professor, não poderia ser devem existirem, não? Ou então deve existirem? Poderão existirem? Não. Pensa comigo. Esse verbo aqui é o verbo auxiliar. E aí, Joe? E a Pose? É nóis. Esse verbo aqui é o verbo auxiliar. Nós já vimos que é um verbo o quê? Chumbeta. O verbo chumbeta, ele tem a mesma função. O verbo impessoal transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Mas o verbo não é impessoal. Logo, por que o verbo auxiliar vai para o plural? Por que ele deve concordar? É simples. Se eu tenho o principal e tenho o chumbeta, na hora de trabalhar, quem é que vai trabalhar? Chumbeta. Por isso que nas locuções verbais, quem deve ir para o plural? PM. Entra para cá. Pagar 20, viu? Está atrasado. Põe o cerrado. Pago 20, depois você conseguir seguir o gordinho. Ainda teve um caba safado, que eu postei no Instagram, as 20 flexões. O cara não conseguiu fazer nada. O ministro, professor, também aquilo é GIF, tu só fizesse uma, aí ficou repetindo. Pessoal, ó, na hora de ir para o plural, nas locuções verbais, quem deve ir para o plural é o verbo auxiliar. Porque se eu tenho o chefe e o auxiliar, quem trabalha é o auxiliar. Quem trabalha é o peão. Quer ver? Se eu disser aqui, ó, os alunos precisam estudarem ou precisam estudar? Por quê? Porque estudar é o verbo principal e o precisam é o verbo auxiliar. Então lembra disso. Aí chega o tiririca e diz, professor. Então eu vou pensar da seguinte forma, sempre que aparecer o verbo haver, ele vai ser impessoal. Não. O verbo haver só é impessoal no sentido de existir. Ele pode aparecer com outro sentido? Pode. Se eu colocasse isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Os alunos havia ou haviam estudado? Por quê? Porque o verbo haver não está no sentido de existir. Os alunos existiam estudado? Não, não é? Alguém sabe qual é o papel do verbo haver aqui? Não o sentido, o papel. Não, está ali a resposta. Não. Verbo auxiliar. Aqui ele está funcionando como verbo auxiliar. Ele está funcionando como verbo auxiliar. Então aqui eu devo dizer os alunos haviam estudado. Beleza? Então, verbo haver no sentido de existir e somente no sentido de existir é impessoal. Tá certo? Se ele vem como verbo auxiliar, ele não é impessoal. E o verbo existir, propriamente dito, não é. Qual é o segundo verbo impessoal? O verbo fazer. Sempre que aparece em impessoal? Não, indicando tempo transcorrido. Cuidado com o celular. Fazer, indicando tempo transcorrido. Agora ficou fácil. Faz ou fazem 2 dias que chove? Faz. Mas você vê, televisão, o pessoal erra muito. Né? Vão fazer 2 dias que as chuvas castigam Maceió. Está errado. Faz 2 dias que chove. Vai fazer ou vão fazer 2 dias? Por quê? Porque o verbo impessoal, ele transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Beleza? Então, ó, para fechar a primeira ideia, para fechar o primeiro pensamento, o que acontece? Atenção, porque ele vai querer afastar ao máximo o sujeito do seu verbo. E a segunda situação, verbos impessoais, tá certo? Vamos para os casos especiais. Vamos lá? Casos especiais. Pessoal, muitas vezes estudamos, e quando nós estudamos, nós criamos pseudo-impressões. Você acaba criando uma regra. Vejam,
Vejam. Qual dos alunos passou ou qual dos alunos passaram? Nós criamos uma teoria. Olhando assim, peraí, professor. Eu quero saber qual dos alunos. Se são os alunos que eu quero saber, então passaram. Não é isso? Errado. Porque eu quero saber dos alunos, eu quero saber qual. Poderia ser qual de qualquer coisa. Eu quero saber qual. Aí eu vou quebrar a uma hora dessa. Temos aqui hoje na sala 50? 58, né? Não contou. Tem mais, tem uns 70 na sala. Eu vou quebrar a cabeça do meu aluno. Sexta-feira, todo mundo já cansado, querendo melhorar de vida, esperando o concurso aí. Dizendo, a concordância em sujeitos formados por pronomes interrogativos ou pronomes indefinidos deve ser feita a partir da prévia análise desse pronome. Mentalmente olha para mim e fala assim, aí dentro. Por quê? Vá para a essência da regra. Vá para a essência da regra. Eu quero saber dos alunos? Não, eu quero saber qual. Poderia ser qual da gota serena, qual da febre do rato. Então, se é qual passou. Só que na prova ele não faz assim. Na prova, ele faz aqui, ó. Presta atenção. Ó, aqui. Você nem vê. Você não está nem vendo. Ele faz. Dos alunos matriculados nas escolas públicas participantes das Olimpíadas de Língua Portuguesa do ano de 2018, com validade até 2019, referentes ao ensino médio, passou ou passaram? Por quê? Ele afasta ao máximo, ele vai afastar ao máximo. E essa é a típica questão que nós comentamos na sala, a questão de tia boba. Que muitas vezes você responde jurando que está certo. Está certo. Aí quando vai no gabarito, está errado. Professor, está errado por quê? Aí o professor olha, qual? Ah, aluno. Eita boba, velho. Meu irmão. Marcou não, velho. Marcou. Aí, errado. Não é? Então, cuidado, muito cuidado. Procurem sempre o núcleo da informação. Vejam que eu não preciso quebrar a cabeça de vocês mais com regras. Quantos da sala passou ou quantos da sala passaram? Por quê? Poderia ser quanto da boba da peste da febre do rato. É quanto? Quantos? Então, se são quantos passaram? Então, o que acontece? A situação do concurso é uma situação muito pesada, muito incisiva, muito estressante. Por quê? Pensem comigo. O cara que não estuda, ele vai, sem nenhum compromisso, fazer a prova. É o famoso porra nenhuma. Acho que nada, velho. Se passar, passou. Se não passar, não passou. Vou fazer o quê? Não estudei. Só que essa não é a nossa realidade. Nós aqui, né, e vocês têm que fazer valer isso, nós aqui no último concurso da polícia, de uma turma de 150, né, juntando o total, passaram 64, fora os dos outros estados. Então, é muito prático falar isso para vocês. Quanto mais você estuda, maior é o peso que você leva para a prova. Tem algumas pessoas aqui que bateram na trave. E acredito até que é pior. Você botar a cabecinha quando de parar, tirar. Não é? Então, é uma situação muito estressante. Você vai fazer a prova, o ambiente normalmente é um ambiente inóspito. Quem vai fazer lá no CEPA, pega o último colégio, aí tem a seresta no bar do Lula, dia de domingo. O cara tocando Malena, você lembra logo da Gaia que levou, chora, né? Dá dor de barriga. Então,
No quadro, vocês ficam muito solícitos a conseguir identificar o erro. Mas na situação de prova, parece que você cega. E eu vou provar. Para falar das próximas regras, eu vou contar uma rápida história de um carnaval. Como bom pernambucano, para mim o melhor carnaval do mundo é o Carnaval de Olinda. Carnaval de Olinda. E um belo ano, até hoje o Josivaldo, depois que conheceu Olinda, pisa para Olinda. Mas a história dele era juntar dinheiro para ir para Salvador. Salvador. Um ano, Dona Maria. Salvador, bora. Primeiro que a turma quer tirar a sua cueca pela cabeça, velho. Carnaval, e é normal, cidade turística, né, girando em torno do carnaval, tudo é caro. Cheguei no aeroporto, não sei o quê. Aí o cara pegou na minha mão, ia botar uma fita. Bote não, que é 10 conto. Tirei. Não, quero não. Fui no mercado modelo, a baiana, a cigana, disse, vou ler sua mão. Quando ela segurou assim, eu sou Dona Maria. Eu moro na Massagueira, o que mais tem é cigano na Massagueira, não precisa não. Mas a mulher começou a jogar, não sei o quê, falando assim, fazendo figa. Pra mim, foi, eu olhei para você, aí dentro também, aí dentro. Resumindo, tudo caro. Mas carnaval, se programou, aquela coisa toda, meti logo o abadá, aquele colazinho, tal, uma bermudinha de veludo da Ciclone. Não, quem não é não, um sapatozinho, tal, meti aquela pintura timbalada. Cheguei lá, né, no bloco com o Josivaldo, aquela coisa toda, com uma alegria toda. Quando eu menos espero, Josivaldo para tomar cerveja, compra uma Coca-Cola zero. Isso, tá doido? Eu sei que Coca-Cola chamou um garotão. Cara, aí o cara pegou, tirou assim do... Aí, eu disse, que bicho bestão, vai tomar Coca Zero com adoçante, tomava normal. O cara deu 4, nada assim, ele balançou aqui. Aí eu disse, o que é isso? Eu disse, vai pra lá, eu vou pro seu. Ele balançou, aí botou aqui, eu disse, tome logo pra gente, eu sei que ele aqui é o óculos embaçou logo, ele aqui já não tem pescoço, hein? Aí eu sei que, meu Deus do céu, nessa viagem, foi um professor, não sei se vocês tiveram aula com ele, o professor Célio Brechó. Brechó é um cara, meu Deus do céu, é ruim de gastar. Entra num barzinho, ele é aquele cara que, vou nada pagar os 10%, meu irmão, faça vergonha não. Cerveja lá, 7 contos. Mas o cara no isopor, 3 latão por mês. Esse vocês são otários, brechó não vai sair não, velho. Tu é otário, vou pagar 7 contos numa cerveja, paguei 10 contos, chegou com 3 latão. Aí, tomou. Se agora, eu vou pegar mais. Aí pegou 20 contos. Tirou 20 contos do bolso. Ele foi pegar o latão na corda, o cara fez, o quê? Quando ele olhou, foi uma bomba, pum, dando uma bomba. Nesse que ele perdeu os 20 reais. Já chegou muito rápido. Aí foi no negócio da Coca-Cola, do Josivaldo. Quando deu 2 golinhos, não sei como é. Desmaiou. Que maguinho. Desmaiou, mas não caiu, Maurício. Não precisava do bloco, ele desmaiou aqui. Saiu levando ele desmaiado. Brechó. Saiu levando o cara desmaiado. Resultado, eu me perdi. Mesmo no carnaval, o cara sozinho, o cara começa a morgar. Eu já estava com meu irmão, sabe uma coisa, eu vou pegar um Uber, vou voltar pro hotel. Começa a morgar. Quando eu menos espero, olha, Maurício, pense numa morena. Top. Eu vou logo deixar uma escrita aqui, ó. Já vou deixar ali.
Pense numa morena, 1,75 m, 65 quilos, olha, cinturinha, pá, 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 cabelo todo bacana. A baiana olhou pra mim de cima a baixo e fez: ai, painho, manhã quer tu. Eu disse: oxe, manhã, painho tá aqui. Como é que vai ser? Ela, só quero você. Eu disse: agora. Agarrei a morena, cada beijo. Eu digo: meu Deus, é muito bom, papai. Era cada beijo, era numa popa, outra chega balançava, aquela coisa, uma coisa linda. Quando eu menos espero, puf, aqui em mim, eu acostumado na mão. Eu fechei a mão, né? Aqui, né? Quando eu vejo, pense no negão. Namorado da mulher, o pai original, pô. A mulher foi, seu gordinho, velho. O negão, olha, parecia o Latrell das Brancas, aquele negão de Todo Mundo Odeia o Chris. O negão olhou pra mim e fez, tava ele uns 4, tudo no mesmo tipo. Qual que é? Qual que é o quê? Ele fez, o que é que você quer? Queria que o senhor passasse sem bater nos outros, né? Ele fez, é o quê, gordinho? Eu digo, tá querendo me desmoralizar. Numa hora dessa, que você que ficou no meio do bloco. Não tinha um filho de Deus na hora dessa. Aí eu, mas não ia, né? Eu disse, velho, além de cego, você é moco? O negão não contou história. Tirou a camisa assim, enrolou na mão. Meu Deus, que espetáculo. Filho da peste, velho. Parecia que o cara tinha levado 2 mãos de verniz copal. Todo brilhoso. Cada veia parecia um quebra-mola. O cara não tinha trapézio não, era o circo inteiro aqui. A cabeça parecia a cabeça de um gato angorá. Cada veia, tal negão. A barriga parecia um tablete de diamante negro. Eu não contei história. Quando ele tirou a camisa, eu tirei a minha. Tirei. Eu disse, olha, negão, se aí é diamante negro, aqui é sonho de valsa. Só que quando eu tirei a camisa, eu não estava só. Eu estava com Sharon, né? Sharon estava acompanhando. Quando ele viu a Sharon, Maurício, ele fez, não. Depois que eu tirei a camisa, nenhum deles lá ousou, nenhum deles lá ousaram me enfrentar. Está vendo a confusão formada na mente de vocês? Por que essa confusão foi formada na mente de vocês? Por causa da história. Eu consegui dissipar a atenção de vocês. Vocês esqueceram da regra e estão pensando na história. Isso, na hora da prova, quem vai fazer não sou eu. É toda a situação inóspita, toda a situação contextual. Eu consegui fazer isso. Eu consegui tirar a atenção de vocês da regra que está aqui. Ó. Se eu perguntasse disso, todos iriam acertar. E está todo mundo pensando na história. Ousaram, né? Você acaba se confundindo. Então, o primeiro ponto na hora da concordância é o elementar. É você não perder o foco. Se é nenhum, poderia ser nenhum da gota serena, da bomba da peste, da febre do rato. Nenhum ousou. Nenhum deles lá ousou. Nenhum deles lá do grupo ousou. Então, aqui eu pergunto, nenhum dos alunos passou ou passaram? Se é nenhum, é ninguém, então passou. O cara foi embora. Eu não sou doido, eu não ia ficar. Ele poderia voltar com a galera. Eu cheguei para a baiana e disse, vamos embora amanhã. Ela fez, vamos embora. Eu lembro até da música. Segurei na cintura a baiana que ficava, eu fui embora, meu amor chorou. Levei a baiana, jantou um negocinho e tal, levei a baiana para a suíte onde eu estava. Quando eu cheguei lá, está todo mundo torcendo.
mentalmente, travesti, eu tô ligado. Não, era a origem mesmo, era a origem. Não era que não, né? Que quando você abre uma coisa. Quando começou o negócio do bom, love, beirinha de cama, cospe, galeto gratinado, candelabro suíço, quando folhinha verde, pia que lá vem ela. Quando começou a baiana, começou, vem a painho, vem a nimanha, manhã tá aqui, manhã quer, vem a nimanha, manhã tá aqui, manhã pra lá, manhã quer, manhã tal, vem aqui, manhã tá gostando, manhã pra lá, manhã pra cá. Eu comecei a imaginar minha mãe, pô, do meu lado. Vem a nimanha, painho, vem a painho, manhã e meu pai do outro. Eu disse, minha filha, cala a boca. Que já tá numa situação, minha mãe de um lado, meu pai, venha, que eu vou explodir. Eu digo, exploda, filha, mas fique calada. Eu estou explodindo. Você é barril. Aí eu disse, sou. Você é barril dobrado. Eu disse, aí é foda, pô, até tu. Nesse dia, quem de nós dois aproveitou ou quem de nós dois aproveitamos mais? Mas não somos nós dois? Vejam que eu já não estou conseguindo mais tirar a atenção de vocês. Vocês estão indo para o núcleo da informação. Se é quem, poderia ser quem de qualquer coisa. Hoje, sexta-feira, dia de namorar. Dia de namorar. Não, varandas não, porra, é foda. Varandas Drinks é remoso, viu? Vai levar a menina, cara, vai. Outback, cara, no Outback. Que coqueirinho, não. Vai dar uma passeada, uma acarajé, uma tapioca, vai no Janga. Não posso nem falar muito porque vai mexendo, né? Chega, vai escutar uma música boa, Ana Carolina. Ana Carolina é praticamente uma coisa erótica. Você está com a sua gata escutando Ana Carolina, já para lembrar da concordância. Ana Carolina, ela tem uma música onde ela diz, quem de nós dois vai dizer que é impossível do amor acontecer? Porque ela diz, quem de nós dois vai dizer que é impossível? Quem? Então, prestem atenção ao núcleo da informação, tá certo? Repito, não vou quebrar a cabeça de vocês. Quem aqui passou? Dizendo, a concordância de sujeitos formados por pronomes indefinidos ou pronomes interrogativos deve ser feita a partir da prévia análise desse pronome. É a regra, mas se você prestar atenção, se você atentar ao núcleo da informação, você vai acertar e você não vai ter que estar decorando regra nenhuma, tá bom? Ah, sim. É o que acontece, por exemplo, com uma música que era, se eu não me engano, dos Raimundos, que foi regravada na voz do Zé Cabaleiro. Que era se não é eu que vai fazer você feliz, se não é eu... No rock era assim mesmo, se não é eu que vai fazer. O que o Maurício escutava quando andava de skate, com aquela carteira de limão, uma corrente pendurada aqui. Aí o Zé Cabaleiro, ele fez um detalhe. Se não eu, vírgula, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Vê, se não é eu que vai fazer, cara, se não eu, quem vai fazer você feliz? Então, a licença poética, ela permite. Até porque, pegando esse contato, imagine se nós fôssemos usar a norma na língua da colocação pronominal. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo. O calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra uma moto de lançar. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Corrigindo. Alguém me ligou. Se eu sou, tu és. Sou eu, bola de fogo. O calor está de matar. Será? Eu não vou usar o vai ser. Vivemos na época da sustentabilidade. Economizamos energia, por que não economizar verbo? Vai ser na Praia da Barra que uma moda vou lançar, né? Será na Praia da Barra que uma moda lançarei. Aí ela deveria perguntar, de acordo com a norma culta. Enterrar-me-á
na areia? E ele responderia, não, não. Atolar-te-ei. Já pensou? Alguém quem é? Sou eu, bola de fogo, o calor está de matar. Será na praia da Barra, que uma moda lançarei. Enterrar-me-ar na areia? Não, não, atolar-te-ei. Entende, velho? Estou ficando atolada, levemente atolada, né? Deixa para lá, deixa para lá. Então, a licença poética, ela tem dessas coisas, né? Tem uma música da Simone Simaria, que é Eu Te Esperarei. Nós sentaremos juntos em frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Eu te esperarei, sentarei em frente ao mar. E de mão dadas. Como é que é mão dadas? A não ser que ela pegue a mão dela e segure. E sai andando. Então, ó. Professor, mas a gente já viu situações em que o verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular. Sim, primeira situação é a situação de sujeitos com a conjunção ou. Essa é a hora da edição, do cortezinho. Situação de sujeitos com a conjunção ou. O ou, que é uma conjunção alternativa, pode passar diversos valores. Como assim? A alternância, na lógica, existe um pensamento, umas máximas da lógica aí que eu não consigo explicar. Tá? Mas, na língua portuguesa, o ou alternativo, ou ele pode passar a ideia de soma ou de exclusão. Como assim, professor? Vejam. José ou João será ou serão o líder. Pessoal, esse ou, ele passa a ideia de alternância ou passa a ideia de exclusão? Ele passa a ideia de exclusão, não passa a ideia de exclusão? Se ele passa a ideia de exclusão, o verbo deve ficar no singular. O verbo deve ficar no singular. Mas nem sempre ele vai passar a ideia de exclusão. Quando eu digo cerveja ou chope, deixa ou deixam bêbado. Esse ou é exclusão ou é alternância? Alternância, soma, para ser mais exato. Porque os dois deixam, não é isso, Felipe? Os dois deixam bêbado. Então, esse ou aqui, ele passa a ideia de soma. Se ele passa a ideia de soma, o verbo tem que ir para o plural. Você vai ter que analisar a semântica. João, se eu digo aqui, não é João Paulo, né, também? Se eu digo, João Paulo, ó, calor ou frio excessivo faz ou fazem mal? É apenas um ou apenas o outro? Os dois, então eu tenho uma relação de soma. Então, calor ou frio excessivo fazem mal. Sábado ou domingo será ou serão o dia da aula? Por quê? Porque a ideia aí já não é uma ideia de soma, é uma ideia de exclusão. Então, o ou, quando ele passa a ideia de exclusão, ele deve deixar o verbo no singular. O ou, quando passa a ideia de soma, ele deve colocar o verbo no plural. Tranquilo? Sim, sim. Obrigatoriamente no plural. Obrigatoriamente no plural. Beleza? Vamos ver o que nós conseguimos fazer? Vamos ver? Pega o módulozinho. Na década de 70, o brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte. Quem havia nascido no Brasil pobre e agrário da década de 10 e dos anos 20 tinha expectativa de vida de menos de 40 anos. Chegar aos 60, então, era quase um feito. Para esses sessentões, não havia alternativa a não ser os chinelos da aposentadoria, uma velhice inativa e cheia de dores pelo corpo. Hoje o quadro é outro. Uma nova atitude mudou a cabeça e o corpo dos brasileiros sessentões. E a velhice passou a ser vista apenas como um novo período da vida. O envelhecimento da população é um dos 3 grandes fenômenos brasileiros, com a urbanização e a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, 8% da população tem mais de 60 anos. Em 2020, serão 13%. Projeções da ONU mostram que até 2025,
A população idosa do Brasil terá acumulado o maior crescimento entre todos os países do mundo, 1,514% em 75 anos. É um fenômeno que costuma ser citado apenas quando se fala no caso da Previdência Social. Esse texto é antigo, mas é tão atual, né? Mas também gera mudanças enormes nas vidas cotidianas das cidades e famílias. Até recentemente, o ganho de qualidade e expectativa de vida era principalmente das mulheres. As brasileiras que chegam aos 60 anos vivem em média outros 19 anos, contra 16 dos homens. Mas as mudanças de hábito indicam que eles estão tirando essa diferença. As brasileiras têm qualidade de vida melhor devido a diversos fatores, como menor consumo de álcool e tabaco, lógico, associados à prevenção mais constante de doenças como câncer, afirma o diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ. Viver mais não quer dizer viver melhor. Chegar bem aos 60 anos dá trabalho. E como? A diferença a favor dos atuais sessentões é que a ciência combate as doenças da idade com muito mais eficácia. Claro que não se pode ser ingênuo. O caminho rumo a uma velhice tranquila é trilhado bem antes das primeiras ruas. Períodos curtos, informações curtas e objetivas. Tá? De acordo com o texto, o envelhecimento da população brasileira é consequência de quê, pessoal? Beleza. Aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Aumento da expectativa. Crescente processo de urbanização? Não. Aumento no número de filhas? Essa é a primeira questão. Então, ó, primeira questão não tenho que discutir. O terceiro parágrafo, essa questão é a questão fácil, mas serve para chamar a atenção a um ponto essencial. Vejam. Quando ele diz o terceiro parágrafo, repito, a questão é a questão fácil. Tá? Ele, quando fala o terceiro parágrafo, ele limita o meu universo de análise. Porque ele pode falar a maior verdade do mundo a respeito do primeiro e pode falar a maior verdade do mundo a respeito do segundo. Eu quero apenas o terceiro. Muito cuidado com isso. Vamos responder daqui a uns dias um textinho falando sobre isso. O terceiro parágrafo revela que o envelhecimento da população brasileira tem sido escasso, contradição textual. Progressivo? Sim. Diminuto, deficiente, irrelevante? Não. Progressivo. Progressivo. Letra B. B de bola. B de bola. Budweiser. Sexta-feira. Cerveja de Brahma, Boêmia, Budweiser. Letra B de Porra. B de cheeseburger é foda. Ah, B de bolinho de bacalhau, buchada de bode, bisteca. Vamos lá. De bacon. Pronto, vamos lá. Na década de 70, o brasileiro com mais de 60 anos é, antes de tudo, um forte. Uma questão que gera dúvida. A primeira e a segunda molezinha. Olha só. Porque o brasileiro, na década de 70, o brasileiro que tinha mais de 60 anos, ele era considerado uma pessoa forte. Porque ele mantinha um estilo de vida modesto. Não, ele não era considerado uma pessoa forte por conta disso. Ele era considerado um forte porque ele tinha vivido mais anos do que os previstos para a geração dele. Sim, rapidamente. Alguém marcou a letra D, fora capaz de resistir ao trabalho árduo do campo. Por que não é a letra D? Porque o que diz se ele era forte ou não era necessariamente de acordo com o texto onde ele trabalhou. Porque o brasileiro que trabalhou no campo e chegou aos 60 era considerado um forte. Mas aquele que também chegou sem ter trabalhado no campo também era considerado um forte. Então, a análise para classificar efetivamente o brasileiro como sendo forte ou não era necessariamente onde ele trabalhou, e sim o período de vida dele. Beleza? A resposta, mais uma vez, letra B de Black Mamba. Burger King. Esses caras gordos, velho.
Cheeseburger, pô, né? Vamos lá. Viver mais não quer dizer viver melhor. O que foi fundamental para que se passasse a viver mais e melhor? A conquista da aposentadoria precoce? Não, né? Realidade, né? A sociedade agrária na década de... letra C, projeções da ONU? Não. O que foi fundamental para viver mais e melhor? Está de graça essa. Letra E de efedrina. Vamos lá? Agora começa a situação bacana. Agora sim, as primeiras foram questões mais torpes. Chegar bem aos 60 anos dá trabalho. Marque a única frase que não condiz com a passagem acima. Ou seja, antes de respondermos, temos que entender o que o enunciado está pedindo, porque muitos acabaram voando no enunciado. Muitas vezes nós não acertamos, não é porque não sabemos dar resposta, e sim porque acabamos empacando com o enunciado. Viu? Chegar bem aos 60 anos dá trabalho. Marque a única frase que não condiz com a passagem acima, que não mostra nenhum trabalho. Na letra... Eu vou de baixo para cima, pronto. Na letra E, o caminho rumo a uma velhice tranquila é trilhado bem antes das primeiras rugas. Ou seja, eu estou tendo trabalho, eu estou me preocupando com a velhice. Concordam? Eu quero alternativa que não demonstre qualquer que seja a preocupação com a velhice. Na letra D, claro que não se pode ser ingênuo. Eu tenho que me preocupar com a velhice. Eu tenho que ter cuidado em chegar bem velho. Na letra C, as mudanças de hábito indicam que eles estão tirando essa diferença. Ou seja, eles estão se preocupando com a velhice, estão tendo cuidado com a velhice. Na letra B, uma nova atitude mudou a cabeça e o corpo dos brasileiros sessentões. Eles estão tendo cuidado, estão se preocupando com a velhice. Olha a letra A. Não havia alternativa a não ser os chinelos de aposentadoria. Mostra alguma preocupação com a velhice? Não. Então a resposta, letra A. Letra A de albumina. Não? A gente que é... A de hambúrguer não, né? Para vocês, para ninguém dizer que eu estou sendo intransigente, letra A de arroz de polvo, lá do Massagueirinha, agulhinhas fritas, coisa light para dormir, um arrumadinho de carne do sol. Para dormir. Próxima. No passado, a ciência não pôde. Se ele já disse pôde no passado é com acento. Ô professor, mas eu pensei que pôde era quando estava... Ué, tá pôde, né? Não. O nó dessa questão é o possui. É possui ou possui? Possui. Está na dúvida, volta para o verbo em origem. Possui vem de que verbo? Possuir. Então, possui, não possuir. Possuir, não possui. Resposta, letra A de acarajé do Acuaba. Oh, falei de albumina. Letra A. A de álcool. Antártica, aguardente, amarula, azuladinha, adega do vale, almadém. Sétima. Já foi, fizemos semana passada a sétima, não foi? Mas eu vou responder. Marque a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta. Quando a aposentadoria chegou, eu caí em si. Misericórdia, minha gente. Eu caí em si é igual eu se esqueci. Eu se lembro. Professor, olha, nas outras não, mas em português eu se garanto. Não, se garanto não. Pelo amor de Deus. É como a história do meio, que horas vai? Não, segura aqui. É como a história do meio e do meia.
Já vou começar a petiscar o assunto da próxima aula. Pessoal, quer manjar tudo de concordância nominal? Lembre de uma regra que derruba uma porrada de regras. Advérbio. Advérbio é uma classe gramatical invariável. Advérbio não tem feminino nem tem plural. E muitas palavras podem ser advérbios ou não. É como meio. Advérbio de intensidade, meio no sentido de um pouco, é intensidade. Se é intensidade, não tem feminino. Não tem meia doente. Professor, eu preciso embora. Ela pode ir. Porque eu estou meia cansada. Se você está meio cansada, ou você está cansada da cintura para baixo, ou da cintura para cima, minha filha, você precisa o quê? Meia triste. Meia triste é uma meia, fedendo, está triste. Meio no sentido de um pouco é advérbio. Já são cenas dos próximos capítulos, que aí eu vou falar de mais coisas. Tá? Meia é metade. Meia é metade, ou a meia que você calça. Eu devo dizer, preste atenção, Alexander. Ontem à noite, eu escutei meio ou meia laranja. Meia, metade de uma laranja. A laranja que eu chupei estava meio ou meia azeda? Meio azeda, um pouco azeda. Aí as meninas vão sair com o boy, muitas vezes não dá certo, porque o crivo de seleção, preste atenção, chegou a chegar, garçom, por favor, ô moral, menos um. Tem litrão, menos 5. Dei um litrão, quando tomei, velho, essa cerveja tá meia quente. Aí o garçom diz, então beba outra metade, que tá gelada. Cuidado, pelo amor de Deus. Meia é metade. Meio, um pouco. É só lembrar, lembrem dessa dica. O advérbio é invariável. Menos indica o quê? Menos. Quantidade. Menos não indica quantidade? Por que tem menos? Porque o povo fala menos. Se é quantidade, é advérbio. Mas tem muita gente que fala menos. Mulher, seja menos. Ou então chega na sala, professor, fala. Eu acho que eu sou a menos preparada. Percebe-se, minha filha, é verdade. Menos gente, menos pessoas. Então, por favor, lembra, não acabou não, vou terminar a prova, cara. Tenha calma. Só termina quando o plantão só termina quando você desarma. Tá? Então, cuidado com o menos e menos. Agora tem, não sei se é no Instagram, né, que tem um. Seja menos, né? Misericórdia. Menos mistura, coisa de pobre. Ô mãe, é porque no meu prato tem menos mistura. Bota mais um tiquinho, bota a graxinha da galinha. É gocinho da... Ó, marque a opção em que a palavra entre parênteses é inaceitável. Essa tá fácil, mas ela abre margem para uma discussão muito. Algumas palavras, elas são consideradas palavras de dupla grafia. Palavras bígrafas. Como, por exemplo, 14 e 14. Apostila ou apostilha. Currículo ou currículum. Aqui, quotidiano ou cotidiano. Quociente ou pode ser. Qual é a única que tá absurda aí? 12. Lá danou-se. Danou-se, né? Olha aí. Eita, essa daqui é das antigas. A turminha do básico que da Polícia Militar vai ter essa aula, viu? Mas quem já teve não vai errar, não. No se errar, um cascudo e um beliscão, ó. Quer dizer, já foi feita, né? O brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte. Predicativo do sujeito. Agora vem, ó. Vai lá, soldado.
Para quem gosta de dirigir, viajar de carro é bom. Tá certo ou não tá? Tá certo. Viajar de carro é bom. Vilarejos e cidades foram percorridos em poucos dias. Também tá certo. Porque se eu tenho gêneros diferentes, infelizmente, meninas, infelizmente, o gênero que predomina é o masculino. Eu posso ter 1000 palavras femininas. Tem uma masculina, vai tudo masculino. Oriete, Orilu, Orenice, Oreni, Oricrede, Orinaura estão cansadas. Oriete, Orilu, Orenice, José, Oreni, Oricrede, Orinaura estão cansadas. Teve uma masculina, vai tudo para o masculino. Comi pizza, lasanha, feijoada, macarronada e buchada gostosas. Comi pizza, lasanha, feijoada, 1 grão de arroz, macarronada e buchada gostosos. 1 grão de arroz. 1 grão de arroz. Deixou tudo no masculino. Tá certo? Infelizmente. Então, também tá certo. Ela mesmo trocou o pneu do carro. Tá certo isso? Não, porque o mesmo, não confunda mesmo com menos. Mesmo é pronome demonstrativo. Ele mesmo, ela mesma. Eles mesmos, elas mesmas. Então seria ela mesma. Ô professor, mas poderia ser ela mesmo em alguma situação? Sim, se fosse um pronome interrogativo. Foi ela que fez isso, professora? Foi. Foi ela mesmo? Foi ela realmente? Aí sim. Mas aí é ela mesma, ela própria fez isso. Qual é a resposta? Letra? Letra D ou é? Letra E de... Helicóptero é foda, pô. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana com concordância nominal.